Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o aumento salarial INSS, né? Na verdade, a gente já fez os vídeos aqui com o cálculo do INPC, com o cálculo baseado no PIB, que é um novo cálculo ali desse aumento salarial, né? Referente ao aumento salarial acima da inflação, acima ali do INPC. Porém, as últimas notícias não são boas, né? O que não é nenhuma novidade, né, pessoal? Então, o governo está prevendo ali limitar o ganho real do salário mínimo e como que ele vai fazer isso. Então, para você ficar bem informado, para você ficar antenado, fica até o final desse vídeo para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre esse aumento salarial, né? O aumento ali do salário mínimo, uma proposta do governo, uma proposta inicial do governo, né? Ele colocou essa proposta baseando no INPC e também no PIB acumulado do ano anterior, do último ano, né, pessoal? Então vamos dar uma olhada nessas notícias. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito aí no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro dessas e de outras notícias e novidades do INSS em geral, pessoal. Então vamos lá. Limitar ganho real do salário mínimo pode poupar 11 bi até 2026. Então o governo atual, o que ele está vendo é só poupar, né? Ele que está ali, que não está com as contas em dias, então essa questão da regra fiscal vai pesar ali no bolso do aposentado, do pensionista, tá? Essa medida ainda está sendo discutida, tá? Essa medida está sendo discutida e a gente espera que ele não siga com ela, porque aí ele daria um percentual acima do INPC, em vez de 2,9%, que é o PIB, ele daria 2,5%, reduzindo aí o salário, o aumento salarial em torno de R$7, tá? Então ele não ficaria mais ali naqueles cálculos que a gente tinha feito com base no INPC acumulado dos últimos 12 meses, né? Ainda pode ter uma pequena alteração que seria de 1.521, tá? E esse cálculo não foi só eu que fiz, claro que vários canais de comunicação já colocou isso na mídia, mas vamos dar uma olhada nessa notícia dessa questão de limitar o salário mínimo do aposentado e pensionista do INSS. Então, pessoal, não só do aposentado, né? Limitar o salário mínimo em geral, tá? A conta considera um aumento acima da inflação de 2,5% para o ano que vem, no limite permitido pela regra fiscal. Então, eles estão pegando ali nessa questão de limite permitido pela regra fiscal. Essa regra fiscal, se eu não me engano, foi aprovada ali em 2023, tá? E de 2% em 2026, em linha com a expansão prevista para o teto de despesas naquele ano. Então, ele vai limitar esse aumento acima do INPC nesse ano em 2,5%, né, que é essa proposta que eles estão querendo, e no próximo ano baixar ainda mais, para 2%. Então, a gente tem que ficar de olho e antenado nessa questão dessas notícias, tá, pessoal? Ó, o governo Luiz Inácio Lula da Silva estima uma economia cerca de 11 bilhões, é o que ele quer, acumular 11 bilhões entre 2025 e 2026, caso o presidente dê sinal verde para a medida que limita o ganho real do salário mínimo à mesma correção do arcabouço fiscal, tá? A conta considera um aumento acima da inflação de 2,5%. E como eu disse, 2,5 não é o 2,9, ele já está reduzindo. Uma coisa que era, ele colocou lá na lei de diretriz orçamentária 1.509, calculando o INPC de 3 meses atrás. Aí os canais de comunicação caiu em cima divulgando, falando que o INPC atual não era aquele, que tinha subido para 4 e alguma coisa e não 3,7, como eles tinham calculado. Os canais de comunicação começou a divulgar ali o salário mínimo de 1.521. A partir do momento que começou a divulgar isso, aí ele já veio com essa questão desse arcabouço fiscal, de colocar essa lei que prevê esse teto para a economia de gastos, tá? Limitando ali, não colocando o valor real do PIB, que é 2,9, limitando a 2,5 esse ano e 2% no próximo ano. Então é uma projeção já até para o próximo ano, tá? Então, seguindo, a conta considera um aumento acima da inflação de 2,5 no ano que vem, no limite permitido pela regra fiscal, e de 2% em 2026, em linha com a expansão prevista para o teto de despesas naquele ano, tá? Pela regra atual, o salário mínimo teria ganho real de 2,9, então seria ganho real de 2,9, e ele quer colocar ali esse teto em 2,5. Em 2025, conforme desempenho do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Em 2026, a alta seria de 3,2 acima da inflação, considerando a projeção do ministro da Fazenda, né, do Ministério da Fazenda,
para o crescimento nesse ano. Então, olha só, pessoal, uma projeção que seria esse ano de ganho real para o salário mínimo de 2,9, no próximo ano, olha só, de 3,2 acima da inflação, que já tem essa projeção baseada no PIB, né, no Produto Interno Bruto dos últimos 2 anos, eles vão limitar a 2,5 nesse ano e 2 no próximo ano, pessoal. Então tá tirando um percentual alto, principalmente para o ano que ainda está por vir, né? Então isso é muito complicado, tá? Com uma correção mais moderada do piso nos próximos 2 anos, o ponto de partida para a atualização do valor nos períodos seguintes também ficaria menor, multiplicando a economia. Simulações internas do governo indicam uma redução potencial de 22 bi nas despesas em 4 anos. Agora me fala, você acha que daria para tirar essa economia desses 22 bilhões de outro lugar? Será que não daria para o governo economizar em outro lugar? Coloca aí nos comentários o que você acha com relação a isso. Coloca aí nos comentários o que você está achando dessas questões do aumento salarial, porque uma coisa vai elencando a outra, né? No mesmo momento que a gente divulga um aumento salarial acima do PIB ali, que não estava dentro do que ele colocou dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, dentro da LDO, que ele mandou para o Congresso Nacional aprovar, aí depois ele já vem com essa questão de querer limitar, de não querer colocar mais o PIB e querer só dar esse aumento ali de 2% acima da inflação, 2,5% acima da inflação nesse ano e 2% acima da inflação no próximo ano. Tudo isso vem elencado, pessoal, tudo isso vem uma bola de neve. A gente vai noticiando, as mídias vão noticiando e eles vão mudando, e eles vão trabalhando em cima disso, e eles vão potencializando essa questão de economia, né? Porque só se fala em economia, tá? Seguindo, parte dos aliados do petista já vinha alertando que sem mexer na política do salário mínimo, o pacote de contenção de despesas teria alcance limitado. Cerca de 27% das despesas primárias do governo federal são indexadas pelo piso, incluindo benefícios previdenciários, que é o que a gente está falando aqui, que é o que eu estou falando com vocês, né? Assistenciais, abono salarial e o seguro-desemprego. No seguro-desemprego, tá? No projeto de lei orçamentária anual de 2025, o governo estimou que a cada R$1 a mais do salário mínimo tem um impacto de 422 milhões, ou seja, uma redução proporcional do piso traria um alívio na mesma magnitude. Então, ele só pensa em aliviar ali a questão de economia de gastos dentro do Ministério da Previdência, né? Dentro ali do INSS. Técnicos envolvidos nas discussões afirmam que a medida do salário mínimo teria efeito sempre que a receita do governo crescer abaixo da variação do PIB. Com a expansão do arcabouço, que vale a 70% da variação real de arrecadação, seria um fator moderador da correção do piso nessas condições. Por isso, a avaliação preliminar é de que o impacto se concentre entre 2025 e 2026. Então a gente se prepara aí para o ano de 2025 e 2026. Tá, pessoal? Há um efeito multiplicador na economia nos anos seguintes por causa do valor nominal menor sobre o qual serão aplicados os reajustes, tá? Além da discussão sobre o salário mínimo, mudanças no BPC, eu sei que tem muitos inscritos aí do BPC, coloca aí nos comentários você que é do BPC, que me acompanha, que acompanha o nosso canal, tá? Aqui é o benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiências de baixa renda. No abono salarial e no seguro-desemprego são dadas como certas na área econômica. Esses temas foram debatidos em reuniões durante os finais de semana, mas o que está em discussão é o alcance de medidas que, na visão desse grupo, não significa um esvaziamento do pacote, tá? Então, eles estão de olho aí nos benefícios sociais, tá? Um integrante da equipe econômica avalia que os ministros setoriais ficariam mais confiantes em falar com a imprensa nos últimos dias, justamente porque sentiram que não conseguiram avançar muitos nas tratativas internas. E a gente espera que não avance mesmo nessas tratativas de economia dentro dessa questão salarial, dentro do salário mínimo, principalmente o que afeta ali você que recebe um benefício social, você que é aposentado, pensionista do INSS, tá? Né, segundo o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse que o pacote de medidas passa por ajustes, mas negou sua desidratação. Segundo ele, um novo ministério foi chamado às conversas. Embora o ministro não tenha revelado
qual Folha de São Paulo apurou que se trata da defesa, tá? O ministro de Defesa. Pelo que eu vi em outras reportagens, o que eles estão querendo é mexer também na aposentadoria militar ali, aposentadoria militar, as pensão militar. Ele está querendo mexer nisso também, colocar tetos ali para ter economia também ali. Então, tá mexendo em outras coisas também para economia, né? Para que eles não entram ali dentro dessa questão, dessa economia que eles querem dentro de todos os ministérios, que é o arcabouço fiscal. A avaliação de pessoas envolvidas nas tratativas é que a inclusão do Ministério da Defesa no pacote pode ajudar na construção da narrativa em favor das medidas. É o mesmo raciocínio por trás da revisão de incentivos, que não necessariamente ataca as defesas, mas ajuda no cumprimento da meta fiscal e serve ao discurso político do governo de atacar também e andar acima. Tá? A ministra de Gestão já estava cuidando da elaboração e aqui segue falando de alguns outros ministérios, tá? Mas o que é de mais relevância para a gente é realmente a gente entender o porquê dessa redução, desse limite de ganho real do salário mínimo, que é para essa economia, e eles querem limitar, não colocar o PIB ali, que é de 2,9, e reduzir ele nesse ano de 2025 para 2,5 e reduzir ainda mais no próximo ano, com uma projeção para 2026 de aumento real acima da inflação de mais de 3,5%, limitar a 2% em 2026. Agora coloca nos comentários o que você acha dessa economia. Essa economia tem que vir para cá, tem que vir para esse ministério, tem que ir para o INSS, tem que ir para o assalariado, o aposentado, o pensionista que ganha salário mínimo, quem ganha o benefício social. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso. E eu vou continuar, claro, trazendo bastante informação para vocês. Vamos continuar antenado nessa questão para a gente entender, porque se a gente entende o que está acontecendo, a gente também consegue cobrar quem precisa ser cobrado, tá bom? Pessoal, não deixe de se inscrever no meu canal para você ficar por dentro das notícias, novidades do mercado de crédito consignado e INSS em geral. Eu vou ficando por aqui, uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.